nós enxergamos dentro de um casamento. E eu comecei a pensar o quanto nós vivemos uma geração e uma sociedade, talvez por conta do avanço da tecnologia, né? A inteligência artificial está aí, se acessa, a internet está aí, as redes sociais, e se acessa e tem acessos, mas a grande questão é que você não está só acessando, mas você também está sendo acessado. Basta um clique e aparece um banner, um flyer, uma imagem que está te vendendo algo. A todo momento é assim. É um produto, é um pensamento, é uma ideia, é uma ideologia. Então nós somos bombardeados e somos acessados dia após dia com esse tipo de informação. Nós vivemos uma geração que está se movimentando e comprando uma imagem. Você vai entender onde eu quero chegar. Esses dias, já há algumas semanas, eu vou pedir uma pizza, né? Aí estava meio indefinido, falei, eu queria pedir algo diferente, né? Diferente do lugar onde eu vou, diferente da onde eu peço. E aí eu fui no Instagram e apertei, tá? Cara, saiu uma imagem assim, de uma... Rapaz, que pizza é aquela dos sonhos, né? Borda de... Eu gosto, irmãos, borda de catupiry. Sabe, eu olhei a imagem assim, cara, aquela foto, falei, é essa que eu quero, né? E aí fizemos o pedido e tal, pá. Né? Quando 40 minutos depois vem talvez a decepção, né? Aí nós chegamos, sentamos, abrimos assim, falei, eita, alguma coisa não está certo. Né? Eu comprei uma imagem e me entregaram aqui uma realidade totalmente diferente. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E o que o Espírito Santo talvez queira conduzir a nossa forma de pensar nessa noite. Uma imagem que talvez nós estamos comprando e movimentando e valorizando coisas que estão muito à nossa volta. Né? Quantos viram lá, talvez você abre lá o Instagram, você vê um ator famoso, né, tirando férias, no Caribe, no iate, nas festas, são imagens que estão nos acessando. Talvez você vê aí alguém de referência, né, com um casamento, de mãozinha dada com a esposa, uma imagem. É uma imagem. E nós olhamos e talvez nós falamos assim em algum momento, cara, eu queria ter um casamento igual esse aí, mas fundamentado simplesmente naquilo que nós estamos vendo, nos vendendo uma imagem. E isso é constantemente. Nós estamos complicando e tornando as coisas tão complexas, porque as coisas de Deus, elas são simples, elas são objetivas, elas são pontuais. Os princípios são pontuais. E talvez nós colocamos a complexidade em tudo, e principalmente no casamento. Se torna algo que talvez os jovens olham para nós e falam, cara, mas casamento é tão difícil assim. É tão complicado ser casado. É tão complicado ter uma relação. Parece que é essa imagem que nós estamos vendendo para aqueles que estão vindo para essa aliança de casamento. Conversa com qualquer jovem hoje, você vai entender o que eu estou te falando. Não faz parte mais, isso é sério, não faz parte mais do planejamento de grande parte dos jovens de 18, 19, 20 anos, o casamento. Não faz mais parte construir e edificar uma família. Isso é sério, porque o casamento é o propósito de Deus. Porque a família é o propósito de Deus. E o diabo veio nos vendendo uma imagem. E vendendo uma imagem por meio do nosso testemunho de tanta complexibilidade, que não é bom casar, que não é bom ter família, que não é bom construir ao lado de alguém.
E aí fazemos a opção de tornar o matrimônio algo que vai satisfazer simplesmente as nossas carências. Não existe, irmãos, um manual, a não ser as Escrituras, de como se posicionar dentro de um matrimônio. Como se posicionar dentro do casamento. É objetivo, não é complexo. Quer que eu te prove a complexibilidade? Nada contra, isso é bom. Talvez nós não conseguimos adorar mais a Deus em um ambiente que não tenha um microfone, que não tenha uma música, que não tenha um telão, que não tenha iluminação e que não tenha fumaça. Porque se tornou algo complexo adorar a Deus. Perdemos a simplicidade e dedicamos às coisas que estão fora. Aquilo que estamos vendo, sonhamos com aquilo que nos vende, com aquilo que estamos vendo. Porém, o que é necessário, e é um convite nessa noite, é olhar para dentro. É olhar para a essência. É olhar para a origem. É olhar para aquilo que está dentro. Porque pode ser que a fachada seja bonita, mas que dentro esteja tudo desorganizado. E é esse lugar que só a palavra de Deus e o Espírito Santo consegue acessar. A essência. A frase do apóstolo Luiz Hermínio, né? É de dentro para fora. Eu quero ler com você um texto extremamente conhecido. Abre sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Senhor, não quero que os meus olhos Efésios capítulo 5, versículo 22, o manual, né, irmãos, bíblico do casamento. Desejo de te adorar. Vem, Amém. Efésios capítulo 5, versículo 22. Uma pregação de Paulo, uma orientação de Paulo a uma igreja. Ele vai dizer assim: esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que em seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa está sujeita em tudo ao seu marido. Maridos, cada um de vocês deve amar as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou por ela, para sacrificá-la, tendo purificado pelo lavar das águas e por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes alimenta-o e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Porque essa razão, o homem deixará o pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Agora tem uma chave aqui, irmão. Este é o grande mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Paulo está utilizando as Escrituras para poder ensinar e falar sobre postura
dentro de um matrimônio, tanto para os maridos quanto para as suas mulheres. Ele está usando o texto que está em Gênesis capítulo 2. Inclusive ele faz citação, né, desse versículo, aonde o Senhor estabelece, é um mandamento. Ele fala, e deixará o homem, o pai e a sua mãe, e unir-se à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Como que se torna uma só carne? É assim mesmo, é uma só pessoa. É isso que Deus estabeleceu no Éden. E é isso que Paulo está ensinando para Éfeso. Espera aí, o matrimônio, uma aliança, o casamento, eu não quero entrar em detalhes agora como isso acontece, mas tem um princípio de tornar, e o poder de tornar dois em um só. Então esse é um primeiro entendimento que precisa, muito básico para os cristãos, de ser resgatado, de ser restaurado dentro de um matrimônio. É entender e olhar e dizer, eu sou um com ela. E quando eu passo a me ver dessa forma, eu passo a cuidar dela como eu cuido de mim mesmo. Então é esse olhar de ser um. E usa-se uma metáfora muito importante, muito legal. Paulo fala sobre o corpo e o cabeça, não é isso? E o que ele vai dizer? Ele vai dizer que os maridos é o cabeça e a esposa é o corpo. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. O que é mais importante? O corpo ou a cabeça? Alguém quer responder? Não, né? Não se fala, não tem a ver com a importância. Tem a ver com o funcionamento. Já imaginou você aí, um corpo andando sem cabeça aí por aí? Ou de que vale uma cabeça sem estar conectada ao corpo? Então a gente precisa destruir isso, essa conversa de que um é mais importante do que o outro, cara. De que um tem mais valor do que o outro. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Nós temos funções diferentes, posicionamentos diferentes, posturas diferentes. E Paulo está dizendo para nós, homens, né? Vamos falar pelo menos uns 2 pontos aí com relação aos homens, uns 2 das mulheres, para a gente encerrar. Então nós estamos dizendo agora, irmãos, sobre postura, sobre funcionamento dentro do matrimônio, dentro do casamento, estabelecido por Deus. Não é uma ideia que surgiu na França, no iluminismo, no feminismo, não. É a palavra de Deus que está trazendo esse posicionamento, dizendo, eu e você que somos homens, nós somos o cabeça do casamento, o cabeça da casa, o cabeça da família, isso mesmo, é o líder. É o responsável. Eu sou responsável pela minha casa. Eu sou responsável pelas atitudes dos meus filhos até que eles tenham maioridade. Não consigo mudar isso, porque é estabelecido por Deus. Mas a desconfiguração tirou isso e roubou isso das famílias, onde as mulheres passam a responder pelos homens. Sabe qual é a grande realidade? Pensa numa empresa. Tem a galera do CLT, né? Os colaboradores ali. E tem o dono da empresa, o líder, o CEO, o chefe, sei lá. Se essa empresa quebrar, irmãos, de quem é a responsabilidade? Do dono. Yes. Por quê? Porque ele é o líder, porque ele é o chefe. Eu estou começando agora a aprender essas coisinhas, sabe, pastor Evaristo? Estou amando esse mundo assim de... Isso é muito bacana, cara, né? Administrativo e tudo. Eu sou um cara assim que eu não dou conta de ver as coisas para fazer. Eu pego e faço. Eu vou lá e faço e pronto. E achando assim que lá no meu trabalho eu estava arrebentando, né? Eu estava em todas. Aí o meu gestor
sempre chegando e vendo aquilo acontecer. E um dia ele me chamou, falou assim: olha, você tem 48 pessoas debaixo da sua gestão aqui. E você está achando que esse é um bom exemplo, você pegar e fazer. Isso está provando para mim que você não é um bom gestor, você não está gerindo direito. Por quê? Porque as pessoas não estão fazendo aquilo que precisa de ser feito. E por isso você tem que fazer. Responsabilidade de quem, irmãos? Do líder. Responsabilidade da falência do casamento do marido. Por quê, pastor? Vamos lá, vamos ver biblicamente isso aí? Eu estou vendo o rostinho de marido e falo assim: não concordo, mas vamos lá. Responsabilidade é nossa, irmãos. Vamos lá, vamos pensar na Eva, né? Mas vamos pensar na Eva antes do pecado, amém? Glória a Deus. Estava lá a Eva conversando com quem? Com a serpente, batendo papo, conversando. Não é isso? Adão não conversou com a serpente, irmãos, quem conversou foi a Eva. Eu vou te fazer uma pergunta: quem comeu o primeiro fruto? Eva. Agora, no acerto de contas, quando Deus veio ao jardim para acertar as contas, quem Deus chamou? Portanto, ele fala assim: foi a mulher que você me deu. Eu falo: não, você não entendeu nada, cara. Você era o líder. Você era o responsável. Eu vim tratar com o responsável. Se ela fez isso, é porque você, de alguma forma, bobeou. Perdeu o playboy. Dormiu. E nós vamos ver isso, irmãos, biblicamente. Sabe por quê? Porque quando Paulo fala dessa liderança do cabeça, tem algumas coisas assim que me chamou muita atenção, dos sentidos que estão todos relacionados nessa área, principalmente a visão. Isso traz, junto com a responsabilidade da casa e do lar, essa questão da visão, de ver corretamente, de perceber a direção, de ver o que está acontecendo. Rapaz, hoje eu falei com a pastora Jussara, eu falei, assim, se eu pudesse, eu não posso, irmãos, isso não existe, né? Mas se eu pudesse voltar, talvez há 20 anos atrás, algumas coisas eu faria muito diferente. E uma delas é o olhar para a minha casa diferente. Eu não estou colhendo nenhuma consequência disso, amém? Senão daqui a pouco, né? Mas eu poderia estar um pouco mais avançado, se eu passasse perto dos meus filhos em algum momento e falasse assim: opa, me dá esse celular aqui, como é que é a senha desse celular aí? É o olhar. Hoje eu faço isso, mas eles estão grandes, eles ficam igual o muco. Aprendi com o pastor Roberto, né? Me dá aqui não, me dá aqui, então é mais difícil agora, mas está acontecendo. Rapazinho, 11h30, meia-noite, frente à televisão, o negócio aí, o que você está assistindo? Olhar é responsabilidade do homem, do líder, não da mulher. Esse olhar atento sobre o que está acontecendo com a minha esposa. Esse olhar sobre o que está acontecendo lá no trabalho dela, cara. Irmãos, tem um livro chamado O Silêncio de Adão. Está disponível lá no e-book, lá, gratuito. Compre. Mas se não tiver a condição, que eu acho que todos aqui têm a condição, compre esse livro, cara. Leia esse livro, marido. Você vai entender um pouco do que nós estamos falando. Se você não tem um olhar sobre as coisas que acontecem no seu perímetro ali, se você não tem um diálogo aberto com a sua esposa para te contar em liberdade sobre as coisas que estão acontecendo, pode acontecer coisas que você não esteja nem imaginando. E a pergunta é: aonde Adão estava quando Eva estava conversando com a serpente? Aonde Adão estava quando Eva estava sendo seduzida pela serpente?
Você acha que a serpente, meu querido, apareceu falando um monte de asneira para ela? Talvez, pastor Humberto, apareceu a serpente desejando um bom dia, coisa que ela não escutava em casa. Talvez a serpente apareceu fazendo um elogio. E a sedução começou então o olhar é necessário. O olhar é necessário. Um outro sentido, cara, é o ouvir. Precisa ter um equilíbrio entre o poder de Deus e o ouvir de Deus. Precisa ter esse equilíbrio na vida do homem. No culto de homens nós oramos sobre isso aqui. Sobre o que eu estou de fato ouvindo de Deus, para exercer o meu sacerdócio corretamente. Um dia desse, cara, o Espírito Santo pega muito pesado comigo, né? Eu entrei no carro, na garagem. O Espírito Santo falou assim: dá a partida no carro aí. Eu dei a partida. Aí eu já ia abrir o portão. Ele falou assim: não, fica dentro do carro. Tá, ele falou assim: acelera o carro. E eu, não é tão bonito assim não, né, irmão? Carro velho, mas tudo bem. E eu acelerando o carro. Ele falou: o que você vê aqui? Só barulho. Por quê? Porque não tem uma direção definida. E não tem uma força de forma que vai conduzir a uma direção. Talvez nós, homens, entramos para um casamento, principalmente na igreja, com um sacerdócio ativo, adorando a Deus, clamando ao Senhor, sabe? Exercendo esse sacerdote, mas sem uma missão. Você sabe quando foi que o Senhor falou: não é bom que o homem esteja só? Quando tudo estava pronto no Éden. Quando o homem já se relacionava com o Senhor. E quando o Senhor já havia dado ao homem uma missão. O homem já havia escutado de Deus uma missão. Cuida desse lugar, protege esse lugar, cultiva esse lugar. E aí Deus fala: não, agora você tem uma missão, agora eu posso te dar uma auxiliadora. O grande problema é que nós temos uma auxiliadora, mas o marido não sabe nem para onde está apontando. Ela vai ajudar em quê, irmãos? Ela vai auxiliar em quê? Em qual projeto? Em qual planejamento? Não tem missão. Não está ouvindo para poder executar. Não está ouvindo para dar uma direção e um destino para a família. E isso é um senso que todos nós temos, principalmente quando vamos abranger o casamento, tocando a família. Você pode olhar para o seu filho pequeno, que em algum momento você vai entender que ele está olhando para você, esperando o quê? Um comando. Fala: qual que é a missão? E o duro é quando você não tem a missão. Quando a família olha para você e fala: qual é o caminho? Por onde nós vamos? Qual que é a conquista agora? Qual é o destino? Aonde, pastor, nós desenvolvemos isso? No Senhor. Só no Senhor. Ouvindo e percebendo. Ouvindo e percebendo. Então nós precisamos de resgatar esse olhar com a nossa casa. De resgatar esse ouvir de Deus, para ter um movimento correto com a nossa família. São posturas simples e básicas, que nem deveríamos estar falando sobre isso hoje. Coisas que deveríamos entrar para um casamento entendendo isso, irmãos. E por último, né, batendo muito nos homens aqui, porque eu apanhei esses dias demais também. Todo homem que está aqui, irmãos, ele é um pastor.
Talvez ele não seja um pastor como Paulo relata em Efésios 4, um pastor de ofício, que cuida da igreja, como o pastor Humberto, mas um pastor que tem uma responsabilidade de cuidar da sua casa. E a grande, principal missão de um pastor, além de proteger, é de nutrir as suas ovelhas, é de promover alimento para as suas ovelhas, é de perceber aonde está o melhor alimento, é de trazer. Nós não estamos falando somente de um alimento, amém? De um alimento físico, mas um alimento espiritual. É ir para um lugar no Senhor e comer e se alimentar e se fartar, mas daquele lugar precisa sair algo, irmãos. Uma marmitinha talvez para chegar e compartilhar com a esposa, para poder chamar os filhos para a mesa e falar: olha, eu estive na presença do Senhor. Isso faz toda a diferença, e eles vão ficar atentos. Você esteve lá, e o que o Senhor te falou? E aí você compartilha a palavra, libera destino. Tudo que o Espírito Santo precisa, que está sobre nossas casas, é que o sacerdote da casa libere uma palavra de destino para a esposa, libere uma palavra para os filhos. Não podemos permitir que Satanás elimine, mate o ministério pastoral nas famílias, que você precisa se levantar como um pastor da sua casa, para cuidar, nutrir, dar direção. E agora Paulo vai falar sobre as mulheres, que têm o mesmo valor que os homens. Amém? Sai desse negócio machista. Funciona diferente, mas tem o mesmo valor. E que a mulher não queira ser homem também, também nas responsabilidades. Não tome o lugar do homem. Ah, mas ele não faz, então não faz, deixa sem fazer, cara. Não é você que tem que fazer. Eu fui convencido pelo Espírito Santo, pastor Humberto, que as mulheres, elas têm maior devoção ao Senhor do que os homens. Não tem jeito, eu tenho que entregar, né? Eu tenho que abrir mão do meu conceito, né? Porque nós estávamos falando aqui, gente, mulher não pode orar mais do que o homem, mulher tem um senso de devoção maior do que o dos homens. Mulher tem uma sensibilidade dada por Deus muito maior do que qualquer homem. É algo muito sublime poder falar de uma mulher que talvez esteja na posição correta, cara. Provérbios vai dizer isso, que a mulher sábia, cara, isso é demais. Ela tem o poder de construir. A mulher sábia, ela cola no marido e ela constrói. Mas o mesmo texto em Provérbios vai dizer que a tola, com as suas próprias mãos, ela destrói tudo. Sabe quem deu essa unção? É o único que pode dar, né, irmãos? Lógico, para as mulheres, foi o Senhor. Então, mulher, a sua responsabilidade de construir, mas também a sua responsabilidade de destruir. Não existe um meio termo, não tem, cara. Ou a mulher constrói e edifica, ou ela destrói e traz ruína. Mas uma mulher posicionada, a palavra vai dizer que ela é a coroa do marido. Você já parou para pensar nisso? O que sela a autoridade num rei? A sua coroa.
Sabe o que sela a autoridade do seu marido? Não é o quanto ele ora, é o quanto você o reconhece como autoridade. É o quanto você o reconhece, é o quanto você o coroa com autoridade, é o quanto você permite ele fluir, é o quanto você auxilia no projeto, é o quanto você traz para perto e fala: deixa comigo que eu tenho esse poder de tocar e prosperar as coisas. Nós já vamos orar, irmãos, amém? Só para a gente pensar nos funcionamentos e nas posições das nossas casas. O que separa? O que define que o homem é homem e que a mulher é mulher? O que define? Se a gente fizer uma pergunta dessa, seculares vão falar: são as suas genitais, talvez, os órgãos sexuais. O homem, ele vai lá e faz uma cirurgia, ele arranca tudo. Ele se torna uma mulher? Não. Então não é isso. A mulher tem algo que o homem nunca vai ter, cara. Que é lindo, que é sublime, que tem o poder, pastora Vanessa, de dar vida, chamado útero. Então o homem tem a semente, e a mulher tem um útero que faz produzir e prosperar e trazer vida e trazer existência. Mulher foi chamada para gerar. Coloca um projeto: eu quero fazer isso. A pastora Jussara vai estar com um desafio. Coloca um projeto na mão da sua esposa. Mulher sabe gerar, cara. Mulher sabe ter vida. Por isso que o grande problema e aquilo que Satanás coloca chamado esterilidade, porque ele não quer ver as mulheres gerando descendência. Mas isso é um chamado principal da mulher: gerar. Sabe, gerar, receber a semente e gerar. Por isso que a ordem do Éden dos acontecimentos foi isso. Adão, te dou uma missão, e coloca alguém junto com você para poder gerar. Qual era a ordem do Senhor? Crescei e multiplicai. Só que o homem não multiplica, o homem lança a semente, e a mulher faz a multiplicação. Isso é bíblico. Feche seus olhos, pense por um momento. Ah, Deus. Espírito Santo, visita o mais profundo dos corações aqui, do meu coração, do coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor. Quebrando, Deus, na mente, todo sofisma, toda ideia, Senhor, que não está no prumo da sua palavra e das Escrituras, tanto nos homens quanto nas mulheres, Senhor, que está fazendo esse lar ser disfuncional, que um lar que é disfuncional, Senhor, ele gera filhos disfuncionais. Então nós clamamos nessa noite, Jesus, nós pedimos que o céu se abra sobre nós, e que pelo Espírito Santo nós possamos ser ministrados, curados, restaurados. Retira do coração de cada homem aqui o egoísmo e a cobrança de todo momento: eu quero ser amado, eu quero ser amado.
Eu quero te dizer que você precisa resolver a sua carência. É na porta da tenda do encontro, é na presença de Deus. Talvez, irmãos, é necessário pedir perdão, o quanto nós cobramos um amor que só Deus pode dar, o quanto nós cobramos um cuidado que só Deus pode dar, enquanto nós cobramos, sabe, irmãos, aquilo que só Deus pode dar para nós, nós queremos que o nosso cônjuge nos dê. Sai desse lugar e vai para a presença do Senhor. Assuma a postura. Sabe, irmãos, as coisas nesses tempos que nós estamos vivendo, talvez nós estamos tão maquiados, que a notícia que chega já está querendo o divórcio. Sabe, como assim? Por que não falou antes? Por que não recorreu? Por que não pediu ajuda? Entenda uma coisa, porque Deus quer restaurar os casamentos agora. Não é só para que eu e você seja feliz, não tem a ver conosco. Este é o mistério. Esse é o mistério. Porque o nosso casamento em Deus, ele precisa de ser profético. Ele precisa revelar Cristo e a igreja. Quando olhar para o pastor Fabiano e para a pastora Jussara, precisa ver Cristo sendo formado, Cristo sendo revelado. Espírito Santo, oh Jesus, talvez esse é o momento do perdão também. Só mais alguns minutos, irmãos, amém? Fica nesse lugar no Espírito. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao véu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Nós vamos encerrar, talvez, de uma forma diferente, amém? Eu queria que as mulheres, cadê as mulheres aí? Levanta as mãozinhas assim. Vocês conseguem fazer um agrupamento do lado direito? Aqui tem como? É possível isso, amém? Vem orar, quero que mulheres toquem mulheres aqui, eu não sei porquê, amém? Uma direção. Vocês vão se fortalecerem, mulheres. Ah, Jesus.
Monte de Esther. Eita. Ah, xarabalabassuri calamacharabás. Ah. Pastora Vanessa, olhe para essas mulheres que estão do seu lado. Olha para elas, olha para elas. Pode olhar para cada uma delas. Vão vir mais Esther. Ei. Que não só por conta de um convite, mas por conta da semente. Para alguém que não conseguia gerar. Olha o que Deus faz, cara. É só o biológico, as mulheres. E eu vou te dizer mais. Serão disparadas para vários lugares por conta da essência, da autoridade. Firme as suas estacas, amplie as suas tendas. É hora de ampliar as tendas, de alargar as tendas, de dar mais um passo em direção àquilo que Deus colocou. Tira das gavetas. Eu vejo os escritos das gavetas. Tire, é hora de publicar tudo aquilo que você nas madrugadas escreveu junto com o Senhor. Os homens, vem de cá, queridos, amém? Vamos orar. Isso, xarabalabassuri alabalabás. Pois eu queria que a pastora tocasse as irmãs. Quero que o pastor Humberto toque os homens aqui, amém? Xarabalabassuri alamalabás. Toque os homens em nome de Jesus. Posiciona-os, Pai. Homem forte, corajoso, valente do Senhor. Farol